Olá, eu sou Ana Maria Uchida, psicóloga, e vim hoje falar com você, falar um pouquinho sobre a mudança de hoje para a formação do profissional de amanhã. Como seria essa escalada profissional, as mudanças dos cenários do mundo do trabalho, as mudanças em relação ao pessoal, ao profissional. Vamos falar um pouquinho das habilidades emocionais e de todo o cenário político e econômico para essa formação de um novo profissional, o profissional do futuro. Eu começo falando com vocês um pouquinho sobre alguns dados. Todos os jovens iniciam, a maioria deles, com a lei da aprendizagem, a partir de uma aprendizagem. E isso talvez seja uma oportunidade para poucos. Por que uma oportunidade para poucos? O Brasil hoje não preenche metade das vagas destinadas a jovens aprendizes. Então, a gente tem uma diferença muito grande em relação a cenário econômico e a prática, a realidade, a vivência do público jovem. A gente tem uma fala hoje, vinda aí da Câmara dos Deputados, que traz assim: se toda a cota de aprendizagem estivesse sendo cumprida, hoje nós teríamos 1,5 milhão de jovens na condição de aprendiz. No entanto, nós temos apenas 360 mil. Isso é um dado muito relevante. De 360 mil para 1,5 milhão vagas, é uma diferença muito grande. Então, considerando que todos os jovens querem ter uma oportunidade, porém, a aprendizagem, ser aprendiz é uma oportunidade para poucos. Por que isso? Por que para poucos? Porque, gente, nós temos 47 milhões de jovens hoje brasileiros entre 15 e 29 anos, segundo um dado aí do IBGE, os jovens são uma porcentagem de 23% da população brasileira. E nós temos, desses 47 milhões de jovens, nós temos apenas 1,5 milhão de vagas disponíveis. Olha que diferença. Porém, é uma oportunidade para tão poucos que somente 360 mil conseguem ocupar essas 1,5 milhão aí de vagas. Então, não ocupa, gente. Uma porcentagem muito pequena. Então, é uma oportunidade para poucos. Aprendizagem, ser aprendiz, é uma oportunidade para poucos. E esse é o início de todo profissional. Ele começa aprendendo como um novato, como um principiante, e depois ele vai adquirindo experiências, ele vai acumulando informações, conhecimentos, para chegar aí a ser um profissional de excelência, um profissional líder, com resiliência, ocupando aí cargos do alto escalão, que a gente costuma dizer os CEOs, os administradores de redes, de empresas. Então, gente, ser aprendiz, enquanto lei da aprendizagem, com direitos adquiridos, com registro em carteira, certificação do curso que vocês têm, né? Isso é uma oportunidade para poucos, ainda no Brasil. Isso deve mudar nos próximos anos, mas o dado que a gente tem pós-pandemia é exatamente esse. Ainda são ocupadas poucas vagas. E os outros jovens estão aonde? Quem inicia o trabalho, inicia o seu lado profissional, está onde? Como que inicia? Sem os direitos garantidos, sem ocupar uma vaga de aprendiz em relação à lei da aprendizagem, está aí ocupando vagas em trabalho informal, normalmente um trabalho autônomo, e começa às vezes com a família. Então, esta oportunidade de ser aprendiz faz toda a diferença para ser um profissional de excelência, porque você já começa com direitos adquiridos, direitos garantidos pela nossa legislação brasileira e realmente dando um segmento na sua carreira, na sua parte profissional, através de um plano de negócios. Eu trago para vocês hoje uma fala bastante interessante que a gente aprende todos os dias. Nós somos aprendizes da vida. Aprendemos a cada momento.
desde que estejamos abertos, desde que estejamos abertos a mudanças, abertos a substituir o de ontem, o que a gente sabia, o que a gente já tinha incorporado, a nossa rotina, para substituir pelo novo, pela informação nova, o conhecimento adquirido. A cada momento, se estivermos abertos enquanto profissional, a gente vai substituir informações, ampliar conhecimentos, desde que a gente entenda que a vida está em movimento. A vida muda a cada instante. Quem é aprendiz de tudo, da vida, do trabalho, do curso. Nós somos aprendizes a cada momento que temos oportunidade de conhecer uma informação, de ampliar nosso conhecimento. O que era bom ontem, talvez não seja bom hoje. A ciência e a tecnologia nos provam a cada dia que o que a gente tinha até o dia de ontem, hoje a ciência traz um conceito novo, um estudo novo, uma comprovação, e a gente precisa alterar aquela informação. Por isso que a gente presencia um alimento era bom até o dia de ontem, hoje já não é mais tão bom assim, as pessoas devem usar com cautela. Então, vamos pegar o exemplo aí do café, até em algum momento da história era bom, era excelente, em outro momento vamos usar com moderação, em outro momento vamos ampliar o uso. Porque a cada instante a nossa vida não está em movimento, e a cada instante dessa nossa vida, e o mundo que está aí girando com muitas informações, a gente substitui conceitos, a gente amplia. E quando a gente incorpora, é uma aprendizagem nova. Então, vamos pegar aí 2022. Este ano. Neste ano, a gente já conseguiu ampliar nossas informações, nossos conceitos em quanto tempo? Conseguimos ampliar aí os nossos conhecimentos em quanto tempo? Todos os dias a gente tem a oportunidade, desde o nascer até o se deitar, de aprender, incorporar. Não é só observar, ver, é a gente incorporar esse conhecimento na nossa rotina. E isso é a base para a formação da excelência profissional. Esta é a base para as mudanças, para incorporar conhecimentos no nosso dia a dia. A vida está em movimento, os cenários mudam o tempo todo, o ambiente, empresa, mudança de emprego, mudança de escola, mudança até de residência, tudo muda. Só que se a gente tiver incorporado aprendizagens diárias, a gente consegue aí aquela maturidade profissional, aquela sabedoria e a excelência profissional. A questão da adaptação. O mais importante é a gente incorporar conhecimento e adaptar-se a cada instante. A construção profissional, ela vem através aí das experiências de relacionamento, dos sentimentos construídos e elaborados, da formação educacional, formação técnica e as habilidades que a gente desenvolve em relação a sentimentos e experiências vivenciadas. Então, nós vamos falar hoje dessas habilidades tão importantes, que são as habilidades aí emocionais, socioemocionais, habilidades técnicas, que o profissional do futuro, ele precisa estar atento para essas mudanças. Então, vamos falar dessas habilidades. Hoje, o que a gente tem de mais novo em relação à teoria são o desenvolvimento das skills, das habilidades, as soft skills e as hard skills. Nós temos aí, até alguns anos atrás, muitos teóricos traziam a questão do chá, né? Do conhecimento, habilidade e atitude, aquele conceito do desenvolvimento pessoal, com base no conhecimento adquirido, com base aí nas habilidades a serem exercidas no comportamento e na atitude, as escolhas da pessoa frente às mudanças do mundo. E hoje a gente tem as habilidades, essas habilidades elas foram aí detalhadas em soft skills e hard skills, para que a gente dê atenção num plano de carreira, o que é mais importante? A parte
teórica, a parte técnica, o desenvolvimento do nosso perfil técnico, do nosso conhecimento, ou as soft skills, o desenvolvimento da habilidade emocional, habilidade interrelacional. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Segundo até dados aí da revista Forbes, a gente tem hoje uma preocupação muito grande com relação às habilidades emocionais, o que a gente diz das soft skills, com essas habilidades voltadas ao comportamento do profissional. E é uma tendência hoje dos recrutadores, dos analistas de RH, construírem aí um perfil ainda muito buscado pelas empresas em relação às habilidades emocionais. Pautado esses perfis, essa busca desses perfis, desses profissionais, em relação ao seu comportamento, aquilo que ele mostra no ambiente. Em relação até as soft skills, a gente tem, enquanto soft skills, habilidades aí comportamentais. Nós temos, o que são as soft skills, né? Vamos lá. As soft skills são as habilidades comportamentais, habilidades aí subjetivas. São as competências que o profissional tem e que não consegue, se a gente consegue através de observação, mas eu não consigo quantificar. Então, elas também são conhecidas como people skills, interpersonal skills, são habilidades aí com pessoas interrelacionais, interpessoais, que estão relacionadas à forma da pessoa se relacionar e interagir com o outro e no meio em que ela está inserida, se é numa empresa, se é numa escola, se é num clube, essa maneira de se relacionar. Quando a gente trata do profissional, são as soft skills que denotam, que aparecem no nosso comportamento. O momento que eu elaboro esse conhecimento, esse sentimento e que eu coloco em prática no meu dia a dia. As soft skills envolvem também características aí da personalidade, que afetam relacionamentos no ambiente corporativo, afetam inclusive a produtividade, o desempenho desse profissional, porque é o comportamento que aparece. Ao contrário disso, o que a gente tem? As hard skills. As duas se complementam. Então, eu tenho a hard skills, elas são as habilidades técnicas, aquelas habilidades aprendidas através de um curso, que são facilmente quantificadas, elas são tangíveis. Então, por exemplo, uma hard skill, eu consigo aí fazer um curso, ter um certificado, através de uma apostila, eu consigo ter esse conhecimento e eu consigo comprovar esse conhecimento, quantificar aprendizagem através de um curso, uma habilidade realmente técnica. Por exemplo, um curso de informática, eu consigo comprovar aquilo que eu fiz e o conhecimento que eu adquiri. Então, quando a gente fala de habilidades nessa construção profissional, nós temos as habilidades técnicas, hard skills, e as habilidades comportamentais, que são aí as soft skills. Então, as pessoas normalmente, Peter Drucker já traz para a gente, as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelo seu comportamento. Então, sabe-se que 9 em cada 10 profissionais, ou seja, cerca de 90% das pessoas, são contratadas pelo seu currículo, pelas hard skills. 9 em cada 10 pessoas. Porque os processos seletivos são mais imediatistas, não há tempo para uma seleção mais demorada, mais longa. Então, o que aparece? Aparece mais as hard skills, aquelas competências, aquelas habilidades que foram adquiridas através de cursos e que eu consigo documentar e que eu consigo comprovar e inserir no meu currículo. Porém, na prática, no dia a dia do nosso trabalho, é que aparece o nosso comportamento enquanto profissional. E aí, o que esse profissional está mostrando em relação à forma de lidar com prazos, com pressão, com resultados, a produtividade, o desempenho no dia a dia,
que é o que mantém a vaga de trabalho, o posto de trabalho, as pessoas às vezes não conseguem garantir através do seu comportamento essa estabilidade emocional, esse equilíbrio emocional. E o que a gente tem são as demissões aí através de comportamentos, não cumprimento de prazos, impaciência, intolerância, orientação não para os resultados, uma orientação aí para o processo, e aí não há entrega, não há produtividade, falta de gestão de tempo. Isso acontece, são comportamentos que ocasionam a demissão do funcionário, a perda daquele posto de trabalho. Então, foi contratado 9 em cada 10 profissionais foram contratados pelo currículo, demitidos pelo comportamento, contratados pelas hard skills, demitidos pelas soft skills. E isso traz hoje uma reflexão muito grande para a gente. Precisamos ter cautela e dar atenção ao desenvolvimento pessoal, às soft skills. Existem, pode até parecer que a gente não consegue avaliar, observar as soft skills. Ana, eu consigo verificar o comportamento daquele funcionário, daquele colaborador, mas como que eu consigo comprovar? Como eu consigo comprovar através do desempenho dele? Através desse desempenho, da observação desse desempenho, eu consigo até quantificar aí o tipo de entrega que ele tem, se é com qualidade, se é com zelo, se é com eficiência, o tipo de resultado que ele apresenta no dia a dia, a sua produtividade. Empresas hoje utilizam aí as avaliações de desempenho como um instrumental para a verificação aí da produtividade desse colaborador. E essa avaliação de desempenho hoje, como instrumento, podem ser avaliadas inúmeras habilidades. Então, a gente tem aí os campos de habilidades básicas, habilidades cognitivas, habilidades físicas, todas elas observadas através do comportamento desse colaborador e da autoavaliação desse colaborador. Ele também precisa ter uma autocrítica, um autoconhecimento para conseguir se autoavaliar em relação ao próprio desempenho. E aí é que entra o nosso desenvolvimento pessoal, as nossas habilidades emocionais. Aí é que entra o quanto eu sei da minha produtividade, o quanto eu me conheço e conheço do meu desempenho. E a empresa vai analisar. Quanto mais próximo ficar a análise desse colaborador com a análise da empresa, mais facilmente são reconhecidos aí os gaps, né? As diferenças de produtividade, diferença de desempenho e o que precisa ser aí revisto e ser atualizado. Então, a gente tem, enquanto avaliação de desempenho, em relação às habilidades emocionais, a avaliação direcionada à avaliação das habilidades básicas, habilidades em relação ao cumprimento do processo antes de obter um resultado, as competências em relação ao conteúdo, as habilidades em relação a sistemas, habilidades em relação à resolução de problemas, as habilidades técnicas, habilidades de gerenciamento de recursos. Nós temos aí várias situações em relação a habilidades, em como avaliar essas habilidades em relação à avaliação de desempenho. Tudo isso feito pela empresa. Então, nós temos aí processo, resultado e como eu me comporto frente a isso. Então, até as habilidades sociais de relacionamento, elas podem ser também avaliadas pelo empregador, pela empresa. A empresa precisa ter uma noção de como esse colaborador se encontra, como ele controla o seu comportamento, as suas emoções, os seus sentimentos, qual é a inteligência emocional em relação às próprias habilidades de cumprimento de tarefas. Nossa, mas é extenso e complexo? Não é tanto assim. É bem simples. Na prática, nós não conseguimos impedir nossos sentimentos e a intensidade deles, mas nós conseguimos controlar a nossa reação no ambiente, a nossa reação, o nosso comportamento, a forma de agir em relação ao ambiente. Então, olha só, vamos sintetizar esse conhecimento.
Através, então, de uma avaliação de desempenho, os empregadores conseguem avaliar as habilidades emocionais, as soft skills dentro do ambiente. Através dessa avaliação de desempenho, os empregadores conseguem verificar o processo, a resolução de conflitos, a entrega, a produtividade desse colaborador, de que forma ele produz, de que forma ele interage. Então, através desse instrumental, a empresa consegue verificar. E o que mais conta? Então, o controle, equilíbrio desse colaborador. Todos nós somos capazes de ter sentimentos e intensificar ou não esses sentimentos dentro da gente. Porém, todo colaborador precisa verificar a sua reação, a reação sentida através do comportamento. Qual vai ser a forma de agir? Então, essa é a parte mais importante. Então, por isso, desenvolver soft skills. Existe um fórum econômico mundial que traz aí, olha gente, mundial, uma informação mundial, que traz a informação através de relatórios do futuro do trabalho no mundo, a forma de se trabalhar e o profissional em si. Esse relatório traz a informação de que até 2025 existem habilidades que serão habilidades emocionais aí, socioemocionais, que serão muito valorizadas. O que mais as empresas buscarão serão líderes resilientes, pessoas que vão superar desafios através aí da resiliência e que vão ser líderes positivos. Então, olha que informação interessante. E também traz esse relatório aí do Fórum Econômico Mundial, ele traz para a gente que até 2025, 50% dos trabalhadores precisarão passar por uma requalificação profissional para se adaptar ao mundo do trabalho. Poxa, se a gente tem essa informação hoje, olha, a gente tem tempo para correr atrás. Vamos nos atualizar, vamos buscar informações. Em questão de tolerância, principalmente, é uma das habilidades aí muito valorizadas. A tolerância ao estresse, à pressão, a flexibilidade, a adaptação às mudanças, a adaptabilidade ao dia a dia, a mudança de cenário, mudança de cliente, mudança de oportunidades e estratégias das empresas e até em relação ao plano de negócios dessas empresas. Então, o pensamento ágil, o pensamento crítico, o autoconhecimento, a criatividade são habilidades que serão super valorizadas até 2025, segundo o Fórum Econômico Mundial aí. Então, nós temos informações para realmente correr atrás daquilo que não está desenvolvido na gente, enquanto profissional. Então, se você está iniciando, comece já a fazer seu plano de carreira. Comece a buscar, em relação a hard skills, o que eu quero desenvolver. Em relação a soft skills, o que eu quero desenvolver. A gente já está tendo a informação hoje para se preparar para o amanhã. Então, lembre-se, profissionais, a mudança de hoje é que vai fazer toda a diferença na formação do seu profissional do futuro. Que cargos você quer ocupar daqui a 10 anos? Você já se fez essa pergunta? Será que você já refletiu sobre o que você quer daqui 15 anos, a metade da sua vida profissional? Vamos considerar aí que 30 anos de trabalho para uma aposentadoria. Vamos considerar 15 anos, você já pensou o que você quer, onde você quer estar daqui a 15 anos, enquanto profissional? A gente tem que começar a fazer um plano de carreira agora. Quais habilidades eu preciso desenvolver imediatamente? Quais habilidades a médio prazo? Quais habilidades a longo prazo? Mesmo havendo a demanda de uma busca hoje, atualmente, uma busca por profissionais, por habilidades técnicas, né? Um perfil profissional por habilidades técnicas, as habilidades comportamentais, elas precisam ser desenvolvidas muito rapidamente e muito cautelosamente. A gente precisa estar preparado até para saber escolher qual técnica a gente quer, o que eu preciso conhecer, o que eu preciso desenvolver em relação a currículo, até para saber as profissões que eu quero, que cargo eu quero ocupar
Daqui sim, porque é uma escalada profissional. Ninguém começa aqui em cima, a gente começa embaixo e vai trilhando um caminho, subindo degraus até chegar aí no profissional de excelência. O importante é nunca parar de se reconhecer, nunca parar de se fortalecer, de caminhar. Aí eu pergunto para você, você já parou para pensar quais habilidades você quer desenvolver? Quais habilidades você quer para o seu dia a dia? Habilidades pessoais. Você quer ser bom em quê? Você quer saber desenvolver, saber orientar? Qual habilidade é mais importante para você? E aí que vai fazer toda a diferença no seu dia a dia profissional. A gente tem um dado que 80% hoje dos líderes de empresas, os contratantes, dizem que soft skills são cada vez mais importantes em relação à escalada profissional. E 92% desses líderes das empresas, os contratantes, dizem que é mais importante desenvolver soft skills tanto quanto hard skills. É mais importante desenvolver soft skills, mas também concomitante a isso as hard skills. Então elas se complementam. Desenvolva o seu pessoal para ser um bom profissional. Com isso, complemente com a técnica. É mais fácil, segundo os empregadores, desenvolver a questão técnica de um trabalhador, de um colaborador, do que as habilidades emocionais. Habilidades emocionais são comportamentos e leva tempo para a gente desenvolver, leva tempo para a gente adquirir comportamento, hábito comportamental. Basta ver que para a gente aprender a andar e falar, a gente demorou aí pelo menos uma infância, né? O primeiro ano de vida inteiro, 2 anos de vida, leva tempo. Agora, para aprender a mexer, de repente, manusear aplicativos, sistemas, tecnologia, às vezes, se você em uma semana eu consigo fazer o treinamento de um colaborador para ele manusear o sistema da empresa. Então, nós temos aí uma gama muito grande de empresários, de empresas, líderes de empresas, que optam por desenvolver mais a técnica, contratar um colaborador por um comportamento, uma habilidade emocional específica, para que ele se desenvolva dentro da empresa a habilidade técnica dele. Então, somos contratados pelo nosso currículo, mas olha só, a técnica a gente consegue correr atrás mais rapidamente e obter essa habilidade mais facilmente, tá? Um estudo aí, em 2021, de uma consultoria norte-americana, McKinsey, eles publicaram um estudo dizendo que as soft skills vão ser extremamente importantes aos colaboradores, principalmente em relação a gerar valor além daquilo que pode ser feito por uma máquina. Então, nós precisamos, enquanto colaboradores, gerar valor além do que uma máquina pode fazer. Então, existem cargos, profissões que são tão importantes dentro da empresa que uma máquina não conseguiria fazer. Por exemplo, o arquivamento de documentos. Esse processo, a separação por ordem alfabética, ainda não tem máquinas que consigam ler documentos, analisar, interpretar e fazer o arquivamento adequadamente. Então, olha só, a gente tem um exemplo aqui extremamente importante de um cargo, muitas vezes comum dentro da empresa, que é o almoxarife, que é aí o arquivador de documentos, e tem muito a ver com esse dado desse estudo que diz que gerar valor além do que pode ser feito por uma máquina, a gente precisa valorizar as habilidades emocionais. A máquina não sente, a máquina ela é programada pelo homem e ela não interage no ambiente. Então, olha só, a gente consegue gerar valor na nossa profissão, no nosso profissional. Outro dado importante é que todos os colaboradores
daqui para frente, né, dessa atualidade aí, meados de 2022, daqui para frente nós precisamos trabalhar com mais conforto em relação à tecnologia digital, em relação ao ambiente digital. Por quê? Porque a tecnologia caminha a passos largos, né? Já está a cada dia uma novidade, uma atualização. O sistema que era conhecido no dia de ontem já tem uma atualização. Nós precisamos estar trabalhando, conhecendo, desenvolvendo essa técnica e com mais conforto, saber manusear com mais conforto, sem o desespero, sem ficar parado, travado em relação a uma aplicação de um sistema novo, de uma plataforma nova, digitalmente dentro da empresa. Tá? Então, e um terceiro ponto muito importante que esse estudo traz é em relação à adaptação a novas funções. Como o nosso mundo está mudando e a globalização vem para contribuir com isso, que esse profissional se adapte a relações de trabalho diferentes, formas de se trabalhar diferentes. Então, um terceiro ponto é a adaptação a novas maneiras de se trabalhar, a novas funções que estão aparecendo. Até é importante lembrar disso, que as habilidades, elas também podem ser aí entendidas em 4 pontos: habilidades cognitivas, interpessoais, digitais e de autoliderança. Também é um dado novo, por quê? Porque habilidades cognitivas de pensamento, raciocínio, pensamento crítico, as interpessoais em relação ao relacionamento que se tem com cliente, fornecedor, empresa, e as digitais em relação às estratégias e ferramentas que a gente utiliza, que as empresas estão utilizando, e a autoliderança. Cada profissional, cada colaborador tem que se autoliderar. Como assim autoliderar? Como é isso, né? Eu mesmo vou ser meu líder, eu construo um planejamento para que eu consiga executar, consiga demonstrar resultados e consiga aí manter uma produtividade dentro da empresa que eu estou inserido. Tem até uma empresa que saiu na frente em relação aí a cargos, né, em relação a soft skills, que foi a Ambev, que trouxe aí uma diretora de saúde mental pioneira, criou o cargo, né, empresa pioneira aí na criação desse cargo de diretora de saúde mental. Empresa tão preocupada aí com o relacionamento, com as habilidades comportamentais dos seus colaboradores. Indico também alguns autores, para quem tem interesse aí sobre o assunto: Daniel Goleman, Lucedile Antunes, que traz muito sobre inteligência emocional, soft skills, traz um pouquinho aí dessa questão de desenvolvimento de habilidades emocionais, soft skills, e como trabalhar com equilíbrio essas habilidades, a sensibilidade, o sentir e o aplicar, o sentir e o se comportar. Então, sugiro aí a leitura para vocês. Vamos, então, falar um pouquinho sobre as soft skills. O que a gente tem hoje de gama, aí, uma lista, um rol enorme de soft skills. Lembra, habilidades comportamentais a serem desenvolvidas para um profissional de excelência. Lembra daquele profissional líder, resiliente, aquele profissional que tem a autogestão e a autorregulação dentro de si, ele mesmo faz a gestão aí da sua produtividade, dos seus sentimentos. Então, vamos falar um pouquinho sobre aquelas mais importantes. Nós temos uma lista de soft skills que chega aí a quase 60 soft skills a serem desenvolvidas para um profissional, mas vamos nos concentrar naquelas mais básicas, aquelas que todos precisam ter e precisam desenvolver. A gente não nasceu sabendo, a gente pode correr atrás. Então, não fiquem parados, vamos lá, um convite a vocês, está nas suas mãos. Definir o hoje para ser quem você quer ser no futuro, quem você quer ser amanhã. Então, olha só, integridade e ética, primeira soft skills que a gente vai trabalhar, que a gente vai falar um pouquinho. O que é ser íntegro? É ser completo, é ter uma idoneidade moral, é não ter aí
manchas nessa sua trajetória, erros que você não conseguiu consertar. Todo mundo erra, mas nós precisamos ser íntegros, transparentes, verdadeiros. Hoje, um colaborador íntegro, ético, ele traz uma verdade dentro da empresa e ele não vai ficar preocupado em impressionar, em aparência. Ele vai trazer conteúdo moral para a empresa. Nossa, Ana, conteúdo moral, será que isso é importante dentro da empresa? A empresa só quer que eu realize ali as tarefas. Não é bem assim, gente. A empresa quer que você realize as tarefas, mas dentro de uma moralidade, uma integridade. Porque no momento que a supervisão não está, o gestor não está, ele sabe e confia que esse colaborador vai fazer a coisa certa. Então, na verdade, um profissional com integridade, ele se preocupa em fazer a coisa certa, independente se é para impressionar, independente do que está acontecendo. E se ele erra, ele tem a humildade de assumir o seu erro e de tentar consertar, inclusive explicando, olha, errei, mas quero consertar. Então, integridade e ética tem que fazer parte desse profissional. Senão, gente, não há espaço para profissionais que não são éticos no trabalho, porque a integridade, a ética, ela traz confiança. Então, vamos falar um pouquinho dos desdobramentos dessa integridade. O que aparece no dia a dia? Tem como a gente comprovar que uma pessoa é íntegra, ética? Será que tem? Será que tem comprovação? Somente através da convivência, do comportamento, da frequência desse comportamento no dia a dia. Então, integridade e ética, qual é o desdobramento no dia a dia? É realmente o comportamento. Qual é o desdobramento? Humildade. O que aparece? Se o colaborador é humilde, o respeito pelo tempo da equipe, das outras pessoas, o reconhecimento de crédito em relação a um projeto, a uma tarefa. Esse é o comportamento que se desdobra quando o colaborador tem a integridade, tem essa soft skill. A postura de assumir responsabilidades. Então, quando um funcionário ele assume responsabilidades, ele gera confiança. E ele é buscado pela liderança, acessado pela liderança por mais vezes. Mesmo sendo uma consequência positiva ou negativa, boa ou ruim, o importante é assumir a responsabilidade. Isso é integridade, a integridade moral, é a transparência, a veracidade profissional no comportamento. Aí eu pergunto para vocês, tem sempre numa equipe de trabalho, de colaboradores, aqueles profissionais que você fala, nossa, eu confio ali meu trabalho porque eu sei que ele não vai perder, ele vai cumprir o prazo, ele vai fazer a entrega no dia certo, na data certa. Esse é o profissional íntegro, é aquele que também, se não conseguiu cumprir um prazo, ele vai ser verdadeiro e falar, olha, não cumpriu o prazo. O gestor, você pode me dar mais tempo para que eu possa cumprir e trazer essa tarefa com mais prazo, com mais resiliência, com mais veracidade até? Então, é entregar no tempo certo. Então, integridade e ética fazem muita diferença. O profissional do futuro, ele precisa ter. A questão da empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar dos outros, compreender os próprios sentimentos. Nossa, muito se fala em empatia hoje em dia. Muito se fala em relação à compreensão dos sentimentos do outro. E na prática, a gente está tão distante disso. A gente quer respeito para a gente quer muito para a gente, pouco para o outro. Pouco olhar empático, ouvir empático, escuta empática. Então, não basta apenas compreender. A prática é realmente, a gente compreende, entende, mas na prática isso tem que se mostrar através do respeito e não o julgamento das situações aí à nossa volta que as pessoas passam. Olha que importante, eu quero para mim o que eu também quero para o outro. Isso tem que sempre se alinhar. Empatia é comprovada no dia a dia através daquele ambiente de trabalho harmonioso, que as pessoas se auxiliam, colaboram. Então, qual é o desdobramento da empatia no ambiente de trabalho?
O desdobramento da empatia no ambiente de trabalho é justamente a harmonia da equipe, a colaboração, o respeito ao tempo e ritmo de trabalho das pessoas. Nós somos pessoas antes de sermos profissionais. Então, um ambiente de trabalho harmonioso retrata muito a questão da empatia no dia a dia e vivenciado aí pela equipe. Outras soft skills que eu trouxe para vocês, para a gente comentar e refletir um pouco, é a questão da adaptabilidade, muito hoje enxergada como flexibilidade, como aí uma característica de adaptação a uma mudança, a um cenário novo. O que a gente tem? Adaptação, nossa, passamos por uma pandemia, pelo coronavírus, pelo Covid, precisamos todos, profissionais, pessoas, todos precisamos nos adaptar com a questão do isolamento social, a questão da prática e do comportamento em relação a esse isolamento social, a gestão de sentimentos. Então, a adaptabilidade, que é essa característica de lidar bem com as situações novas, com cenários adversos, com tudo aquilo que é diferente do que eu estava acostumado. Nada é como já foi um dia, já dizia a música, né? Nada hoje é como já foi um dia. Então, mesmo que eu repita a minha rotina, eu faça tudo igual, não vai sair igual o dia de ontem. O dia de hoje, ele é único e a gente tem a oportunidade de se adaptar, inovar e reconhecer e superar desafios. Então, essa adaptabilidade, ela se desdobra num comportamento flexível, de repente, caber em cada espaço, a questão da coragem, da resiliência, de superar desafios e até da criatividade, de encontrar soluções frente às dificuldades que se apresentam no nosso dia a dia. A questão da adaptabilidade hoje, ela é muito vista e muito buscada pelas empresas. E para isso, o que a gente precisa? Perceber a forma como trabalhamos, a forma como nos comportamos frente às situações. Não significa que não vamos sentir, nós vamos sentir. Podemos sentir raiva, medo em ocasiões do dia a dia do nosso trabalho, mas o que tem que aparecer no nosso comportamento? Esse medo, essa raiva? Não, nós temos que equilibrar dentro da gente para conseguir se manter, se comportar de uma forma adequada e reagir às situações do ambiente de uma forma mais adequada, tá? Outras soft skills que eu trouxe para vocês é a questão da automotivação. Muito importante. Encontrar motivos. Motivação já é encontrar motivos para agir. Automotivação é encontrar motivos dentro da gente, dentro do nosso íntimo. E estímulo pessoal. Gente, um funcionário automotivado, ele necessita de menos supervisão e gerenciamento, porque ele sabe o que ele tem que fazer, ele assume as responsabilidades. Isso se desdobra naquele funcionário estimulado, naquele funcionário motivado a fazer, que tem iniciativa, interesse. Então, olha só, como eu detecto que a pessoa é automotivada? Pela forma de trabalho dela, pelo comportamento dela, se ela é uma pessoa interessada, se ela se interessa por novas técnicas, se ela se interessa por novos conhecimentos, se ela tem iniciativa para iniciar trabalhos, tem acabativa para apresentar resultados, se ela é proativa em situações adversas, para resolver. E não é para se prender em situações. Gente, quem não supera adversidades, desafios, sentimentos, não segue em frente. Patina no lugar. E esse é um profissional que não vai escalar, não vai ter aí um plano de carreira, não vai subir de cargo. Então, eu preciso ser proativo se eu quero um cargo de liderança, se eu quero ter um outro cargo, um cargo de mais poder de decisão. Tudo isso você escolhe. Lembra sempre que a responsabilidade está nas suas mãos, a escolha está nas suas mãos. Então, a determinação de continuar, embora uma rotina, você pode continuar, você pode superar esses desafios, superar e seguir em frente. Outra característica é a inteligência emocional, que é a capacidade aí de perceber todos esses sentimentos
todo ser humano é capaz de sentir inúmeras emoções, sentimentos. E qual o mais importante? Gerenciar tudo isso. Eu preciso gerenciar esses sentimentos de modo que eles sejam expressos de uma maneira mais adequada e apropriada. Então, Daniel Goleman, como eu falei para vocês, hoje traz aí esse conceito muito fortemente, através de vídeos, através de interações, justamente para as pessoas se preocuparem em ter a capacidade de pensar no que eu estou sentindo. Então, percebo que eu tenho aquela emoção, aquele sentimento, eu percebi. Aí eu vou raciocinar, eu vou entender qual é aquele sentimento, se ele está no lugar certo, se eu senti mesmo, era verdade. E só a partir daí é que eu vou conseguir gerenciar o meu comportamento. Porque senão, se eu tenho o sentimento aí do medo, da raiva, da alegria, do entusiasmo, da ansiedade, enfim, eu tenho esse sentimento, eu entendi por que eu estou tendo, em quais situações ele se apresenta, eu vou conseguir me controlar melhor meu comportamento. A inteligência emocional é tão importante, como eu falei para vocês, que tem empresas buscando cargos hoje para gerenciar e desenvolver, treinar as habilidades emocionais, treinar esse reconhecimento de emoções nos colaboradores, para que isso não se torne um problema dentro da empresa, e sim uma solução. Se esse colaborador consegue gerenciar a própria emoção, ele vai produzir mais e melhor. A gente não quer ser feliz, então a gente não pode ficar preso a mágoas, a sentimentos negativos que não auxiliam na nossa produtividade, no nosso desempenho. A gente tem outro ponto, outra habilidade aí muito hoje discutida e muito estimulada, que é o lifelong learning, o aprendizado contínuo. Leandro Carnal traz muito esse conceito em excelentes cursos e palestras. Busque conhecimento, busque cursos. Hoje a gente tem cursos gratuitos para esse aprimoramento. Lifelong learning significa, não significa você só observar, ter informação, mas significa incorporar essa informação no seu dia a dia. Ah, eu vi um vídeo, assisti um vídeo na internet, ok, você assistiu? O que você pode utilizar no seu dia a dia? Qual conhecimento eu vou incorporar desse vídeo que eu assisti? Acomodei isso dentro de mim, vou colocar na minha rotina. Olha, eu descobri que tem uma linha de ônibus, conversando com meu colega, é aprendizado contínuo. Todo dia, continuamente, a gente aprende. Então, se eu descobrir que com o meu colega de trabalho tem uma nova linha de ônibus, uma linha de transporte que vai acelerar, olha, vai diminuir o tempo, eu vou incorporar isso no meu dia a dia. No início pode ser difícil o desafio de uma mudança, mas depois fica muito mais fácil. E o importante é a gente realmente utilizar isso na nossa vida. Não é conhecimento desnecessário, tudo pode ser aproveitável, desde que a gente seja flexível, adaptado, a gente consiga adaptar isso no nosso dia a dia. Principalmente essa incorporação. Hoje já se fala também a questão do Learning Agility, que é o conhecimento aí rápido, é o aprender rápido. As empresas não querem muitas vezes que o profissional perca tempo em ações que não, em conhecimentos que não vão ser incorporados no dia a dia. Então as empresas querem esse aprendizado até para acompanhar as mudanças dos cenários, as mudanças corporativas em sistemas e tudo mais, tá? Então trabalhar essas skills, como eu estou trazendo para vocês, de forma bem consciente, de forma ágil e contínua, acompanhar as mudanças nos cenários. E aí eu trago para vocês ser mais humano do que profissional. A humanidade é uma das habilidades aí mais estimuladas pelos colaboradores, pelos empregadores. Por quê, gente? Antes de qualquer técnica, de qualquer hard skills, a gente precisa desenvolver a nossa pessoa, o nosso ser humano. Estar íntegro e genuíno naquele local para aproveitar todo o conhecimento que se tem, a abertura de todo aquele outro mundo, é entender que tem pessoas. E não dá para se desenvolver sem a colaboração do outro.
O cenário corporativo, isso se reporta muito, se comprova muito. Por quê? Nós temos o quê? Equipes de trabalho. E o que a gente percebe? Que quanto mais transparente, mais rende. A gente não pode ficar preso a detalhes, a gente tem que fazer produzir, resolver situações, resolver conflitos. Quando a gente tem uma ação, essa ação gera consequências. Essas consequências são os resultados, que podem ser positivos ou não. Mas a gente precisa saber o que a gente está produzindo. Então, ser mais humano do que profissional abre portas. A gente precisa ser humano, ter um sorriso no rosto. Lembra, gerar valor além do que uma máquina pode fazer? Esse é o profissional que as empresas estão buscando. É aquele que tem um plano, tem uma meta, saber aonde esse colaborador quer ir, quer chegar, qual caminho ele está escolhendo. Ele é humano, ele tem sentimentos, então ele é mais do que uma máquina. E como fazer isso? Usar a nosso favor, com inteligência. Entra em outro ponto, além da humanidade, né? A questão da comunicação eficaz. Precisamos prestar atenção na nossa comunicação, que não é um processo somente de fala, de passar mensagem, é um processo também de receber mensagens, de ouvir, de entender, de transmitir feedbacks. Então, trabalhar um pouquinho a questão da comunicação, para se ter uma comunicação eficaz. A orientação sempre para os resultados é outra soft skills. Estar orientado para o resultado. O que adianta a gente ter caminhado tanto, um processo tão longo, se eu não apresento resultado nenhum ou o meu resultado é insatisfatório? Então, as empresas querem, muitas vezes, que você apresente resultados. Olha, isso deu certo, isso não deu certo, foi um resultado positivo, foi um resultado negativo. Então, as pessoas precisam gerir as suas atividades diárias, analisar o que serve e o que não serve durante o seu dia a dia de trabalho, o seu desempenho, e depois ter um resultado final eficaz, com excelência. E a gente está aqui já chegando nesse final, que eu trouxe tantas habilidades para vocês. A orientação para os resultados, ela se desdobra num comportamento de responsabilidade, de comprometimento, de engajamento, de foco. Então, eu sei que aquele profissional tem uma orientação no resultado da empresa, porque a missão dele fica muito próxima à missão da empresa. Quando a gente consegue equilibrar isso, a gente consegue mostrar um resultado com mais excelência, uma produtividade melhor. A gente consegue definir qual é aquele funcionário, aquele colaborador engajado e qual é aquele que tanto faz. Não seja o tanto faz, seja o engajado, porque é esse profissional que vai ocupar os melhores cargos. Não existe receita, não tem como dar uma receita para vocês. Mas o que eu posso dizer é que observe o mercado, leia, estude bastante, aprenda com seus erros, com seus acertos, aprenda a cada instante e incorpore essa aprendizagem. Faça exercícios de autoconhecimento, eles podem te auxiliar. Crie uma cultura de feedback, de ouvir o que as pessoas à sua volta têm a dizer a seu respeito, a sua produtividade. Aprenda a se autorregular. Se eu sei que uma situação tira o meu equilíbrio emocional, o que eu posso utilizar? Eu posso gerenciar isso, eu posso minimizar o sentimento para agir mais adequadamente, com mais equilíbrio. Então, se autorregule, se conheça, saia da zona de conforto. Não tem como uma caminhada profissional ela não ter dificuldades e desafios. Nada é fácil. A gente, com muita luta, consegue, e com muito estudo, a gente consegue trilhar um caminho mais bonito. Muitas vezes as pessoas estão focadas só naquilo que aparece e não sabe todo o caminho que a pessoa percorreu. Então, saia da zona de conforto, conheça novas habilidades, conheça novas informações, novos tipos de trabalho, até para encontrar a sua maneira de trabalhar, que você se sinta mais confortável e mais confiante. Como eu falei, não tem uma receita, mas gerenciar o tempo, sair da zona de conforto, buscar novos conhecimentos, estar aberto
para ouvir mudanças e não questionar mudanças. Quanto mais eu resisto, menos eu caminho. Então eu preciso aceitar as mudanças e encontrar novas soluções mais rapidamente. Tem pessoas que ficam patinando no mesmo conhecimento, na mesma situação. Gente, o que era antes, durante a pandemia mostrou isso, o que era aquele modo de se trabalhar de antes, na pandemia não serviu. A gente precisou encontrar um modo novo e foi isso que a gente conseguiu fazer, até para sair dessa pandemia agora, na pós-pandemia. Resumindo, conhecimentos de hoje. Desenvolva suas habilidades, soft skills, hard skills. Adaptar-se para construir. Então, adapte-se às situações de hoje para construir o profissional de amanhã. Ações geram consequências e resultados. Então, observe as suas ações. Preste atenção no que você está, como você está agindo. Ser humano, ser gente, abre caminhos. Não fecha portas, olha só, cria oportunidades. Acumule conhecimentos em qualquer área. Se você tem uma curiosidade, busque um conhecimento. Aprenda, você não sabe que momento que vai ser necessário você utilizar. Acumule. Nosso cérebro é enorme, criamos muitas conexões, conseguimos acumular muita bagagem aí, muito conhecimento. Basta ver as pessoas que se leem bastante, assistem vídeos, se atualizam, elas têm muito conceito, muito conteúdo para tratar e elas cabem em qualquer ambiente. Pensem nisso. Construa pontes e não muros, não criem barreiras para que você consiga alcançar a excelência no seu trabalho. Aprendiz hoje, o profissional de amanhã. A escolha está na tua mão. O que você escolher hoje é o que você vai utilizar amanhã e o que você vai colher os frutos amanhã. Nada é imediato. Então, não achem que você vai construir hoje para utilizar já. Não. Às vezes, a gente leva tempo para subir de um degrau para o outro. Então, caminhe com devagar, né? Caminhe com cautela, com observação, com entendimento. Mas não deixe de caminhar. Quem para, não sobe uma escada, né? Então, não podemos parar. Tem que correr sempre aí, caminhar sempre. Aprendiz hoje, aprendiz sempre, para construir o profissional que a gente quer ser no dia de amanhã. Não queira chegar lá na frente e falar, eu podia ter feito. Não, gente. Não, eu posso fazer hoje, é presente. O momento de cuidar do amanhã é agora. Porque se a gente não se programar, não tiver um plano de carreira, amanhã você não vai ter esse cargo que você tanto espera, você não vai ter aí o salário que você tanto espera, porque a compensação vem através do cargo que você ocupa, do reconhecimento da bagagem que você tem. Então, o momento de escolher é hoje. O momento de construir um plano de carreira, o que eu quero estudar, qual habilidade técnica eu quero ter, que curso eu preciso ter, o que eu quero, o momento é hoje. Você começa construindo. Ah, Ana, mas eu não sei o que eu quero. Então, busque entender, comece com as curiosidades. Que curiosidade que você tem? O que você gostaria de aprender? Que curiosidade você tem? Ah, eu quero aprender sobre o cultivo de uma planta. Vai buscar esse conhecimento, assista um vídeo, se interesse, tudo serve para a construção desse profissional. Além de tudo e acima de tudo, nós precisamos aí ser humanos. Nós precisamos exatamente manter o sorriso no rosto, ter a alegria de trazer essa humanidade, esse ser gente, de superar desafios, coisas que uma máquina não consegue fazer sozinha. Ela precisa da operacionalização de um homem, de um humano, para ela até fazer um backup, um histórico. A máquina precisa do homem para operá-la. Nós não precisamos. Então, sorriso no rosto, resiliência, determinação, superação de desafios. Use as palavras mágicas no seu dia a dia, isso abre portas, gente. Ser humano abre portas. Deixo aqui a mensagem para vocês. Criem um plano de negócios. Mantenham as suas escolhas hoje para determinar o seu futuro de amanhã, aquilo que você quer enquanto profissional, enquanto salário. A mudança é hoje.
Está na tua mão, está nas suas mãos a escolha de quem você quer, do que você quer. Não desperdice isso, não desperdice o seu tempo. Tudo é uma questão de escolha. O meu abraço para todos vocês. Até a próxima.